Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Graça e paz, igreja. Amém? Eu creio que o Senhor ele já falou nos nossos corações essa noite, através dos louvores, através da palavra que o pastor já leu, mas o Senhor ainda ele tem mais para nós essa noite. Amém? Hoje eu venho falar sobre chamado. Palavra forte, mas no reino de Deus ela é essencial. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado igual. Amém? E eu quero falar hoje do chamado de um dos profetas mais comentado, um dos profetas mais usados na mão de Deus, que é o profeta Jeremias. Amém? Então eu quero ler com os irmãos Jeremias capítulo 1, versículo 4. Esse profeta foi chamado por Deus ainda muito jovem para exercer o seu ministério nessa terra. E nós tiramos várias lições desse profeta. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Eu, porém, disse: ah, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. O Senhor, entretanto, me disse: não digas, não passo de uma criança. Ainda quer que eu te enviar, irás, e tudo o que te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a sua mão, tocou-me na boca e me disse: agora pus as minhas palavras na tua boca. Vê, ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e para edificares e plantares. Veio a mim a palavra do Senhor: o que vês, Jeremias? E eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Veio a mim a palavra do Senhor segunda vez: o que vês? E eu respondi: vejo uma panela a ferver, inclinada para o norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Estou convocando todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor. Os seus reis virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra o meu povo os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Cinge os seus lombos, levanta-te e diz-lhes tudo o que eu te mandar. Não te espantes diante deles, ou eu farei com que temas na sua presença. Eu te pus hoje por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, pois eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Olha que promessa, olha que chamado que o Senhor tinha na vida de Jeremias. Eu quero falar para você essa noite que o Senhor ele tem um grande chamado na sua vida. Você foi escolhido por Deus, senão você nem estaria aqui hoje.
Todos nós fomos escolhidos para fazer a diferença nessa terra. Aqui Jeremias, ele foi chamado num período em que Judá estava rebelde. Eles adoravam outros ídolos e se esqueceram do que o Senhor tinha feito para eles lá no passado. Quando o Senhor tirou-os da terra do Egito, andou com eles por 40 anos naquele deserto e fez maravilhas ali entre eles por 40 anos. E o povo de Israel era um povo escolhido por Deus. E o Senhor, ele queria que eles pegassem e entendessem que eles eram esse povo escolhido. Assim como você e eu somos escolhidos por Deus hoje. E não é muito diferente o que estava acontecendo lá atrás, o que está acontecendo hoje. Não é diferente. Muitas pessoas não vêm à igreja, muitas pessoas se desviaram do caminho, muitas pessoas adoram ídolos, deuses diferentes. Não era muito diferente de hoje. Por isso que o Senhor te levantou hoje para ser pilar nessa terra, para falar do evangelho dele, para ser coluna de ferro. E por isso que você está aqui essa noite, porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, porque o Senhor tem algo para falar com você, algo para falar no seu coração. Eu creio nisso. Porque muitos de nós, assim como Jeremias, quando o Senhor chama Jeremias, o que ele fala aqui? Eu, porém, disse, Senhor, não sei falar, não passo de uma criança. O que ele fez? Ele deu um passo atrás. Falei, eu não sei falar. Como que eu vou? Muitos de nós fazemos isso. Eu fiz isso no passado. Quando o Senhor me chamou, eu falei, Senhor, mas eu não entendo nada. Mas como o Senhor me chama? Eu não entendo nada que está escrito aqui na Bíblia. Senhor, eu sou gago, sou tímido. Como que eu vou falar para as pessoas? Como? Como que eu vou falar? Mas o Senhor, Ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se Ele te chamou, estenda as suas mãos para Ele e fala, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Porque é Ele que vai à frente de você. Assim como Ele foi à frente de Moisés. No primeiro instante também, quando Ele chamou Moisés, o que Moisés falou? Eu não quero. Eu não sei. E nós pegamos aqui esse texto de Jeremias, nós vemos também que Jeremias também falou, Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança, sou muito jovem. Para essa missão que o Senhor está me entregando. Muitas vezes nós falamos isso. Senhor, mas eu não sei. Eu não entendo. Eu não sei nem o que o Senhor quer falar comigo, eu não sei. Eu não entendo nada que está escrito na Bíblia. Mas o Senhor, Ele vem, assim como Ele falou para mim um dia. Eu vou te transformar de dentro para fora. Porque Ele é o Senhor. Ele é o Deus que nós servimos. É esse Deus que você está aqui hoje, adorando Ele, exaltando o nome dEle. É o mesmo Deus de antes. É o mesmo Deus de Jeremias, de Moisés. É o mesmo Deus de Isaías, de Paulo, de José. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que nós servimos hoje. E aqui Jeremias, ele tinha uma missão ainda mais difícil que a nossa. De pregar na terra de Israel, aonde ele tinha que falar para aquele povo que eles estavam errados, que ele tinha que voltar a se curvar diante do Deus vivo, não o Deus daqueles reis, daquele povo.
mas sim o Deus de Israel, o qual tirou ele da terra do Egito, do qual entregou promessas para eles. Quem tem promessa aqui? Eu creio que todos nós temos promessas. E por que essas promessas não se cumprem em nossa vida? Porque nós não se colocamos diante da presença do Senhor. Porque nós não entendemos qual é a nossa missão aqui nessa terra. E ali Jeremias, ele não teve escolha. Quando ele falou, Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. O Senhor falou para ele assim, o Senhor, entretanto, me disse, não digas, não passa de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo que eu mandar, dirás. Era uma ordem. Então o Senhor, essa noite, está dando uma ordem para nós. Não digas, eu sou apenas uma criança, ou sou jovem, ou não entendo a tua palavra. Apenas vá, que eu vou à frente de você. Porque eu sou Deus. O Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou o mesmo Deus. Amém? Depois o Senhor estendeu a sua mão, tocou-me na minha boca e me disse, agora pus as minhas palavras na tua boca. Olha que lindo. Como Jeremias não ia exercer aquele chamado. Como Jeremias não ia falar e proclamar o evangelho do Senhor. Porque Jeremias sofreu, hein? Olha, ele sofreu. E hoje nós sofremos tanto assim? Não, hoje não. Será que nós íamos aguentar tudo que Jeremias passou? Foi preso, foi humilhado, mas o Senhor falou para ele, eu estou contigo, nada vai acontecer a você. E ali quando o Senhor fala para ele, veio a mim, né, o que vê Jeremias, né, que ele fala assim, eu vejo, veio a mim a palavra do Senhor responder, vejo uma vara de amendoeira. E ele fala bem assim para ele, eu respondi, vejo uma vara de amendoeira, disse o Senhor, viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Era uma ordem que ele estava dando para Jeremias, que Jeremias tinha que cumprir. Tinha que cumprir. A vara de amendoeira era também chamada vara de acordar. Então ele tinha o quê? Que proclamar, não, falar tudo aquilo que o Senhor tinha para aquela nação, para aquele povo, para o povo enxergar, para tirar as escamas dos olhos deles. Acorda, povo. Mas não adiantou. Porque um tempo para frente, Judá ia ser derrotada, ia ser cativo para os babilônicos. E eles foram cativos durante 70 anos. Olha o castigo. 70 anos cativos. E Jeremias ali estava pregando, estava falando que o Senhor mandava para ele falar, e ele não foi preso, ele não foi escravo daquele povo. Ele ficou ali mesmo, durante mais ou menos, mais de 20 anos ele ficou pregando ali. Então, o Senhor também ele fala ali, disse-me o Senhor, né, ali, o que vê Jeremias, né, pela segunda vez, ele fala assim, veja uma panela a ferver, né, inclinada para o norte. Disse-me o Senhor, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Estou convocando todas as famílias dos reinos e do norte, diz o Senhor. Então o Senhor estava entregando aquele povo para os babilônicos. Porque o Senhor, ele quer ensinar o seu povo. Aqueles que não obedecem a sua palavra, que não obedecem os seus preceitos, sofrem as consequências. Todos nós sofremos as consequências de Deus. Todos nós temos consequências. Então ali Jeremias, ele pregando ali para aquele povo, falando que era para eles se arrependerem do que eles estavam fazendo, se voltar a Deus novamente, porque o Senhor ele perdoa, mas aquele povo ele não quis.
E assim como Jeremias, como eu falei no início, nós também temos uma missão nessa terra. Nós somos escolhidos por Deus. Você é escolhido por Deus. E eu quero aqui citar 5 homens, né, que foi escolhido por Deus, que todos nós sabemos. Primeiro foi Sansão. Foi escolhido no ventre da sua mãe, Sansão. Foi escolhido para proteger Israel. Segundo foi Isaías, o profeta Isaías, o profeta messiânico. Ele recebeu a missão de denunciar o pecado do povo. Imaginou nós denunciando o pecado do povo? Eu acho que a gente não teria coragem de fazer isso. O terceiro foi Jeremias, como eu citei. João Batista veio com a missão do quê? João Batista veio com a missão de anunciar a chegada do Messias. E o apóstolo Paulo, de perseguidor dos cristãos, virou o maior missionário que nós sabemos. Ele teve a missão de anunciar o evangelho da boa nova a todas as nações. Assim como eu e você. Amém? E eu quero ler com vocês Mateus 28. Agora nós vamos saber qual é essa missão que o Senhor nos deixou. A grande comissão. 28, 19. Agora nós vamos saber qual é essa missão que o Senhor nos deixou. A missão, o chamado da igreja, que somos nós. Fala assim: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, se nós pegarmos o chamado de Jeremias para o nosso chamado de hoje, não tem muita diferença. Jeremias, ele foi chamado, como eu falei, numa época que o povo era muito idólatra e tinha se desviado da presença do Senhor. E não era isso que o Senhor queria. Mas nós fomos chamados para pregar o evangelho, para falar do amor de Cristo, para converter pessoas ao evangelho do Senhor. Você foi escolhido, eu fui escolhido para tirar pessoas da fila do inferno. Você sabe o que é isso? Tirar pessoas da fila do inferno, que estão indo para o inferno. E quando nós se colocamos no lugar dessas pessoas, você vai ver que o Senhor, Ele é misericordioso. Assim com a sua vida, como foi com a sua vida, como foi com a minha vida. Porque se fosse pelas minhas vontades, eu nem estaria aqui hoje. Mas o Senhor, Ele foi trabalhando. Lá em Jeremias 18 fala sobre o vaso do oleiro, não foi? Não fala? Então, eu fui moldado por Ele. Eu fui moldado por Ele. E ali, quando você se coloca nas mãos do Senhor, você se deixa ser moldado por Ele. Porque se você tiver uma imperfeição, o Senhor Ele te refaz de novo. Assim como o oleiro faz com o barro. Se tiver uma imperfeição, Ele vai e refaz de novo. Até ficar perfeito, sem trinca. Então, quando o Senhor, Ele nos chama,
para fazer discípulos. Primeiro, nós temos o exemplo de Jesus. Ele veio a essa terra, fez discípulos e falou para os seus discípulos. Aqui ele está dando uma ordem para os seus discípulos. E quem são esses discípulos de hoje? Somos nós. Nós somos os discípulos do Senhor nesta geração. Primeiro ele veio, formou os seus discípulos, deu a ordem aos seus discípulos, dizendo: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Então nós temos essa missão de fazer discípulos. E como nós vamos fazer discípulos? Pregando a palavra, falando do amor de Jesus. Então você é escolhido por Deus para pregar a palavra. Mesmo que você fala: Senhor, eu sou apenas uma criança. Mas o Senhor fala: eu sou contigo. Eu sou contigo. Muitas vezes eu pensava: eu pregar? Como? Como que eu vou pregar? Senhor, como? Como que eu vou subir no púlpito, olhar para as pessoas e falar o quê? Mas as promessas dele estão se cumprindo, dia após dia. Porque se fosse por mim, eu nem estaria aqui, como eu falei. E olha, quando eu pego esse microfone, eu não gaguejo, eu não fico com vergonha. Mas porque é o Senhor, é Ele que me chamou. É Ele que te chama. Amém? E ali em Mateus 7:21, ele fala assim, ó: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Nem todo mundo que fala Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por quê? Porque não entenderam qual é o seu chamado. Não se colocaram na presença dele. Não fazem a vontade dele. Porque tem muitas pessoas que conhecem a Deus, conhecem o que Jesus fez, o que Jesus faz, mas não fazem a vontade dele. Lá em Mateus 7, 13 e 14, lá fala da porta estreita e da porta larga. Não fala? E por onde nós temos que entrar? Por onde que o crente tem que entrar? Pela porta larga, que leva à destruição, que leva ao pecado? Ou pela porta estreita, que é difícil, apertado? Pela porta estreita. Então nós temos uma responsabilidade diante de Deus, diante do Senhor. Nós temos uma responsabilidade de anunciar a palavra do Senhor, deixando a nossa própria vontade, deixando as coisas para trás. Amém? E em 1 Pedro 2,9, o Senhor ele faz uma promessa para nós. Ele fala assim: vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você é um povo escolhido, um povo eleito, uma nação santa. Você é escolhido por Deus. O Senhor te amou do jeito que você é. Ele te ama do jeito que você é. Não do jeito que as pessoas querem que você seja. Ele te ama. E por isso ele te escolheu. Você é um povo
escolhido. Olhe para o irmão que está do lado e fala assim, você é um povo escolhido. Deus, Ele te ama. Que lindo isso, irmãos. Eu sempre gosto de falar que o Senhor, Ele me tirou do fundo do poço. Ele me escolheu porque Ele é misericordioso. Porque no primeiro momento que Ele me chamou, eu virei as costas para Ele. Eu falei, eu não quero. Não é para mim. Mas o Senhor, assim como fez com Judá, como fez com o povo de Israel, Ele foi me apertando. Ele foi me moldando. Até que chegou um dia, não tive mais jeito. Irmãos, para exercer esse ministério, para exercer esse chamado e para entender o que o Senhor tinha na minha vida, foi sofrido. Foi sofrido. Porque eu não quis. Tem diferença quando você quer e quando você não quer. Durante 3 anos e meio, eu e minha esposa, nós éramos viciados em cocaína, em bebida. Não parece, mas nós éramos. Satanás, ele tentou tardar até o último minuto o nosso chamado, o nosso ministério. Porque Satanás, ele só quer tardar o seu ministério, o teu chamado. Porque contra Deus ele não pode. E durante todos esses anos, o Senhor, ele sempre estava ali, cercando, falando, e nós escutávamos aqui e saía aqui. E Satanás cercando. Até que chegou um dia, eu e minha esposa, nós falamos assim, não quero mais isso para mim. Nós temos que se levantar. Nós temos que exercer esse ministério. Nós temos que exercer o nosso chamado, a nossa missão nessa terra. E fomos até a igreja, fizemos um propósito, e a partir dali, o Senhor nos libertou. Porque nós não estávamos mais querendo ser escravos do diabo. E por que eu falo isso? Porque quando vocês veem uma pessoa aqui pregando, muitas vezes vocês não conhecem o que já se passou, o que aconteceu. Muitas vezes nós pensamos, eu queria ser igual aquele pregador, eu queria ser igual o irmão ali. Mas você pode ser. É só se você se colocar na presença do Senhor. É só você exercer o teu chamado. Porque o Senhor, Ele transforma. E eu posso dizer, irmãos, o Senhor, Ele transforma. Porque para mim estar aqui hoje, porque o Senhor me transformou. O Senhor me transformou. Eu sou prova viva disso. Ele estabeleceu, Ele restaurou a nossa empresa, que nós tínhamos falido. E hoje, pela honra e glória do Senhor, o Senhor tem nos abençoado. Em meio à crise nós crescemos. Em meio à pandemia, Deus tem nos segurado, tem nos abençoado. Por quê? Porque nós largamos as velhas coisas. O Senhor, Ele fala que quando nós largamos as velhas coisas, Ele tudo se faz novo. Nós reconstruímos a nossa vida. E o Senhor, Ele tem nos dado um ministério. Eu creio que nós vamos exercer ainda o nosso ministério como pastores. Porque o nosso ministério é de pastores. E por isso Satanás, ele tenta tardar esse ministério.
Então, esta noite, o que o Senhor falou para mim, quando eu estava naquela lista lá que o pastor passou, já tinha uma palavra, que era essa palavra. Essa palavra, irmãos, foi a primeira pregação minha, em 2015. Foi a primeira pregação. E o Senhor falou, e você vai falar isso. Falei, amém, Senhor, amém. Então, nós precisamos se colocar na presença do Senhor. Nós precisamos exercer o nosso ministério, o nosso chamado. Quem tem um chamado aqui? Quem tem um ministério? Todos nós temos. Uns vão ser pastores, outros vão ser missionários, outros são chamados para limpar a igreja, para ser líder de célula. Porque imaginem, todos sendo pastores. Não tinha como. Não tem como. O Senhor lhe chama as pessoas que se colocam na presença dEle, que se entregam à obra dEle. O que eu quero falar para vocês hoje? Converse com o teu pastor, converse com o pastor. Cheguem a ele. Fala, pastor, eu estou aqui. O que tem para que eu possa fazer aqui, Senhor? Pastor. O que eu posso fazer, pastor? O que eu posso ajudar, pastor? Irmãos, o nosso ministério começa lá de baixo. E todos nós fomos chamados para servir. Quem não serve, não serve. É forte, mas é verdade. Quem não serve, não serve. E lá em Mateus 6,33, fala assim, buscai, pois, em primeiro o reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busquem primeiro o reino. Eu posso afirmar para vocês, vocês buscando primeiro o reino, fazendo primeiro a vontade de Deus, o resto é com Ele. O resto é com Ele. Vem à mente agora, lá em final de 2015, quando a gente faliu nossa empresa, porque o Senhor ele queria que nós recomeçássemos. Lá no começo de 2015, que nós fizemos o propósito, o Senhor, durante aquele ano, ele foi limpando tudo. Foi doído. Teve horas que nós pensamos em desistir, mas o Senhor estava ali conosco. E quando chegou ali em dezembro de 2015, devendo mais que 60, 70 mil reais aí, ou mais, 10 reais na conta, devendo aluguel de casa, mais de 10 mil reais, o Senhor falou para minha esposa assim, vai lá e compre um pão, um leite para nossa filha, porque primeiro ela, né? Eu fui lá e comprei. E o Senhor sempre falando, recomeço, recomeço, recomeço. Só que muitas vezes a gente não entende, né? O que é recomeço. E ali no começo de 2016, ali a gente fechou a loja, fomos para uma casa do lado. Tinha 50 anos mais ou menos aquela casa. Nós recomeçamos ali. E a partir daquele momento que nós recomeçamos, o Senhor ele foi trabalhando, foi trabalhando. E foi a época, irmãos, que eu e a Dani, nós mais trabalhamos na igreja. Foi esses anos que nós mais se colocamos na presença do Senhor. Que mais se colocamos na presença do Senhor.
Porque o Senhor, Ele sabe como trabalhar em nossa vida. O Senhor, Ele sabe o que fazer em nossa vida. Então, se coloque na presença do Senhor. Chegue em casa, orem e fala assim para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E eu creio que o Senhor, Ele vai falar no seu coração. Ele vai falar para você. E vocês vão ver o que o Senhor pode fazer na vida daqueles que o buscam e se entregam a Ele. Porque grandes coisas o Senhor tem preparado para cada um de vocês. Eu creio. Em meio à pandemia, nós estarmos aqui hoje, vivos, glorificando o nome do Senhor, é porque nós somos um milagre. Muitas pessoas perdendo a vida, perdendo seus familiares, e você está aqui hoje, glorificando o nome do Senhor, é um milagre. Nós temos que agradecer todos os dias pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. E eu creio que o Senhor, Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Ele tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Basta você se colocar na presença dEle. Basta você se lançar nos pés dEle. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele vai dar discernimento, sabedoria para aqueles que o buscarem. Amém? Que nessa noite, eu creio que você entendeu o que o Senhor quis falar no seu coração essa noite. Porque mesmo muitos anos se passaram, o Senhor falou fortemente no meu coração. Olha que essa semana eu fui, estudei, falei. O Senhor cada dia falava uma coisa. E eu creio que você é um povo escolhido. Vocês são um povo escolhido. Amém? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé? Quero orar por vocês. Eu quero que você fale com Deus. Fale com o Senhor. Para que Ele venha mostrar para você o que Ele tem preparado para cada um de vocês aí. Amém? E eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer através da sua vida. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, diante da Tua presença, para dizer para Ti, Senhor Jesus, que nós Te amamos, que nós, Senhor Jesus, somos um povo escolhido, Pai, e que a Tua presença, Senhor Jesus, é real neste lugar, Senhor. Senhor, aqui está o Teu povo, Senhor. Um povo que Te ama, Senhor. Um povo, Senhor Jesus, que Te adora, Senhor. E que entendeu, Senhor Jesus, qual é o significado, Senhor, daquela cruz, Senhor. Quando o Senhor morreu e ressuscitou o terceiro dia, Senhor. Nós entendemos, Senhor Jesus, que o Senhor nos ama. E que o Senhor veio até essa terra, Senhor, para nos ensinar, Senhor. A amar o próximo. A entender, Senhor Jesus, qual é a nossa missão neste mundo, Senhor. A nossa missão, Senhor Jesus, não é apenas, Senhor, dar comida aos pobres, Senhor Jesus. A nossa missão, Senhor Jesus, não é apenas, Senhor Jesus, estar aqui na igreja, Senhor Jesus, nos domingos, Senhor, agradecendo, Senhor. Mas sim, Senhor, é exercer, Pai, a nossa missão, Pai, de fazer discípulos, Senhor Jesus, de todas as nações, Pai. De pregar a Tua palavra, Senhor. De entender, Senhor Jesus, qual é o significado, Senhor Jesus, do amor. Porque o Senhor é o nosso bem mais precioso que nós temos, Senhor. E nós abrimos o nosso coração esta noite, Senhor,
para que o teu Espírito Santo, Senhor Jesus, possa nos convencer ainda mais, Senhor, do pecado, Senhor. Nós podemos, Senhor Jesus, ser separados ainda mais para Ti, Senhor. Pai, nós sabemos, Senhor, que nós estamos vivendo em tempos difíceis, Senhor. Mas nós temos o Deus de Israel, aquele que é dono de todo, do ouro, da prata, Senhor. Nós estamos na Sua presença. E nós dizemos para Ti, eis-me aqui, Senhor. Faça, Senhor Jesus, em nós a Tua vontade, o Teu querer. Oh, Deus, nós Te amamos, Senhor. Nós engrandecemos o Teu nome neste lugar, Pai. Porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus de Israel. É o Deus de Abraão. É o Deus de Isaac. É o Deus de Jacó. É o mesmo Deus de ontem. É o mesmo Deus de hoje. E será eternamente, Senhor. Então receba, Senhor Jesus, a nossa oração, Senhor, como forma de gratidão, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Igreja Evangélica Avivamento Bíblico.